Boa noite, gente. Vamos estar iniciando mais uma narrativa do Libertas, né, que são prévias para o terceiro Congresso Latino-Americano de Psicologia Corporal. E hoje a nossa narrativa será, o tema é Resiliência, a arte de ser firme e flexível, com Joviniano Rezende. Então vamos aguardar as pessoas entrarem e aguardar Joviniano entrar também, para que a gente possa convidá-lo. Boa noite a todos, a todas, a todes, né? Que a gente possa ter uma narrativa bastante participativa. Vocês podem fazer perguntas e eu vou conversando com ele, passando também as perguntas que vocês fizerem. Tá? Vamos aguardar a entrada de Joviniano. Estamos também aguardando vocês no nosso congresso. Vamos ter várias abordagens, profissionais bastante conhecidos dentro das abordagens, e acho que é um congresso imperdível, né? Ele será todo online, tem tradução para o espanhol e será ao vivo também, né? Vamos ter conferências, vamos ter oficinas, comunicações orais, momento cultural. Então, será bem interessante. E também reúne, né, toda a nossa comunidade de analistas bioenergéticos, de psicoterapeutas corporais. Vamos aguardar Joviniano entrar para que a gente possa convidá-lo. Boa noite, Lorene, Viviane, Jaime, Grace, Marilza, todo mundo chegando para ouvir o que Joviniano tem para nos falar sobre a corposofia. Mariângela, sejam todas muito bem-vindas. Carla Tavares. Elga. Aguardando as pessoas entrarem para que a gente possa. Boa noite, Marilza. Jaime, falando da cadeira do Dr. Lowen, né, Jaime? Viviane, Oswaldo Nonato. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Grace, a cadeira que eu sentei de Lowen. Raqueline, boa noite. Vamos aguardar Joviniano, ainda não estou vendo ele por aqui, para convidá-lo.
Então, ele está chegando, né? Vamos aguardar. A oficina que Joviniano vai coordenar é a corposofia no projeto Flexibilizando as Couraças Musculares. Joviniano está entrando. Pronto, chegou. Oi, Oi, querido, seja muito bem-vindo à nossa narrativa hoje, viu? obrigado. Obrigado. É um prazer, né, estar aqui com você, hoje num outro lugar, de lhe entrevistar, né? Já estive você me entrevistando, já fizemos um podcast junto com o Périson, e hoje eu que vou estar te entrevistando, tá bom? Primeiro eu Tá bom. vou apresentar você para o grupo, tá? Joviniano Rezende é graduado em Filosofia, mestre em Filosofia pela Unicamp, doutor em Educação pela Unicamp, analista bioenergético, CBT, criador da Corposofia, coautor do livro Resiliência, Superação e Conexão com Suas Emoções, e organizador do livro Flexibilizando a Couraça Muscular, a disposição segmentar da couraça. Você quer acrescentar alguma coisa da apresentação? Quer falar alguma coisa? Não, tá bom, é tanta coisa, né? É. Muito bom. Primeiro eu quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui, né, conversando com a gente, né, e participando também com uma oficina no Congresso. Então, antes da gente entrar no tema específico da nossa narrativa, que é a resiliência, a arte de ser firme e flexível, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo de criação da corposofia, né? E quais são as bases conceituais da corposofia. Como é que você criou, né? Porque é uma criação sua, como foi esse processo? Olha, nossa. Começou em 2011, né? 2010, tem muito a ver com a bioenergética. É a partir da minha formação em bioenergética, tentando... Vocês estão me ouvindo bem? Estão falando que tem um som que não tá bom. Eu vou aumentar meu volume aqui, mas... Tem um sonzinho de fundo aí, parece... Não sei se tem algum ruído aí. Olha, aqui não que eu esteja ouvindo, mas pode ser da transmissão, do celular, não sei. Mas estamos te ouvindo bem, viu? É. Vamos abstrair Bom, então primeiro... esse som tá vindo aí. Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, você, Cristina, pela sua disposição de estar aqui, né, conversando comigo, a comunidade Libertas, ao Congresso. Esse Congresso que é muito rico, eu acho que as pessoas que não participaram ainda, eu acho que é muito bom vocês participarem. Tá falando que o som é quando você fala. Sabe o que acontece? Não sei. Também não sei. Porque antes bom, eu te ouço. O som, né? Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Então, agradecer a vocês, né, pelo convite, para poder explicar aqui um pouco da oficina. E eu trouxe, na verdade, um pouco de dois assuntos que eu fui trabalhando esse ano, né? Um tem esse livro aqui que eu já lancei, eu vou pegar ele. Coisa do Instagram é bom que eu posso andar com meu celular, né? Então, eu vou pegar esse aqui. É um que eu lancei esse ano, que é o livro O da Resiliência. Esse aqui tem um capítulo meu que é muito interessante, pegando que na bioenergética seria assim, transformando as despesas em recurso. Tem muito de uma conversa que eu fiz com a Liane no Liane Zink no pandemia, que a gente tinha muita disponibilidade para falar todo mundo, e é sobre o tal da transformação. Eu peguei um pouco daquela ideia e fui vendo assim como que os padrões repetitivos, eles que são encoraçados, né, eles têm uma tendência
a se repetir, né, como a neurose, como a gente sabe que o Loy chama de medo da vida, ele tem uma tendência a se repetir, a se solidificar, a cristalizar esses padrões. E às vezes a gente tem que transformar esses padrões em outra coisa, né? E aí eu entrei um pouco disso, um pouco dos textos atuais. Eu já consegui vender todos os meus livros físicos, ainda bem. Mas se quiser, se quiserem, eu tenho um link que eu posso criar, né, junto com a livraria, para vocês a estimularem os escritores aqui do Brasil, né? Que não é muito Seria fácil, viu? ótimo. Entre em contato no direct, eu peço para a livraria fazer a editora fazer esse link, mas fiquei tão feliz que depois fui contar ali, e nossa, foram uns 40 aí, saíram pelo mundo já. E aí, a corposofia, a corposofia é uma coisa, uma metodologia, é uma coisa ligada à minha vida. Então, é difícil eu falar do processo sem falar um pouco da minha vida, mas dentro da minha formação de bioenergética, a gente tinha que escrever uma monografia, e tinha tudo que você já passou por tudo isso, né? De avaliações e tudo. Falei, mas eu quero escrever. E eu estava entre o mestrado e o doutorado, eu fiquei 10 anos, né? Eu dava aula de filosofia na universidade, na Federal de Berlândia, então eu tinha uma carreira acadêmica que estava indo naquela direção de ética, bioética, era o caminho que eu estava fazendo, de ética, teoria da justiça. Mas, ao mesmo tempo, o meu processo pessoal com a bioenergética era muito profundo, muito intenso. Minhas aulas de corpo, de Hatha Yoga, meu trabalho com a massagem, tudo isso me abria muito. E a bioenergética foi ocupando um espaço. E eu queria que o meu trabalho fizesse uma interseccionalidade entre o trabalho corporal e a filosofia. E eu encontrei na ferramenta do grupo de movimento uma ferramenta para sensibilizar questões filosóficas. Qual que é a sacada? Eu vou compartilhar com vocês essa oficina, né? Quem não conhece ainda, né? Tem algumas pessoas que já fizeram oficina comigo, que já, inclusive, fizeram a corposofia, que vou contar um pouco dessa história. Eu fui elaborando um mapa. O Reich criou uma cartografia, né? Na linguagem expressiva da vida, na análise do caráter, ele tem uma cartografia, que é os 7 segmentos, né? E aí eu fico pensando, como que eu vou achar questões filosóficas associadas com o corpo? Quando eu olhei, né, esse mapa e olhava o mapa dos segmentos, esses segmentos, eles se contraem, né, eles se solidificam. Quando eles se contraem, em determinada fase de mielinização da coluna vertebral, no desenvolvimento da psicossexual, ele marca alguns traumas. E sempre que a gente passa por algum trauma, a gente faz escolhas e crenças. Né, a gente grava algumas crenças e faz algumas escolhas que são inconscientes. E isso do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista da filosofia, eu queria encontrar questões que eram não só questões do sujeito, mas eram questões da história da filosofia. Então, como que eu fui entender, como que eu fui buscar na história da filosofia essas questões que ficam marcadas muito no meu corpo, no seu corpo, no nosso corpo subjetivo, mas que não é uma marca, é bem ideia de couraça do Reich, né? A couraça e o caráter, ela não é algo congênito, né? É algo que é da interação com o meio ambiente. A gente tem os nossos brotinhos embriológicos, os segmentos, mas eles vão se formar, bem ou mal, contraídos ou relaxados, na interação com o meio ambiente. E se essa interação foi favorável, foi legal, né? Ela pode, fluir, mas às vezes não. Às vezes o meio ambiente, ou externo ou interno, a gente tem que gerar algumas contrações para se defender, ou do meio ambiente ou de dentro. E aí a sociedade, ela vai produzindo caráter, isso que o Reich fala, né? Cada época produz um caráter que seja para esse momento, né? Numa das conversas que eu fiz na Resenha Bioenergética, que é um projeto que eu tenho no YouTube, conversando com a Mary Jane, do Instituto de Análise Reichiana, ela trouxe uma coisa muito interessante, né, percebendo que a nossa peste emocional atual é uma peste emocional muito espalhada, e é uma peste emocional fascista também, né, bastante invasora e invalidadora dos outros, mas tem muito a ver com os nossos primeiros segmentos, né, com nossas primeiras organizações. A gente vê que nesse momento atual, no momento que o Reich escreveu, que couraça era aquela? Eram corpos muito contraídos, muito rígidos pós-revolução industrial. Então é um tipo de corpo para aquele capitalismo. À medida em que o capitalismo foi se modificando e a sociedade foi se modificando, a gente tem uma mudança na percepção de tempo, que
a corposofia é a minha tese de doutorado, né? Então, na tese, quem quiser baixar, é só ir lá no Unicamp, repositório, e achar minha tese que está no repositório para download gratuito. Nos últimos capítulos, no começo e no final, o que eu vou recheando ali? Como que é a couraça contemporânea? Como que é a couraça contemporânea? E tem todo um trabalho para compreender essa couraça contemporânea. Nessa couraça contemporânea, a teste emocional tem um elemento que eu discuti lá com a... Discuti não, dialoguei, né? Com a Mary Jane, que é o borderline, que é essa coisa sem contorno. Então, ao invés de a gente ir como o Reich quebrar, dissolver muita couraça, a gente tem que, às vezes, criar uma couraça e contém nele defesas para que esse organismo consiga prosseguir na vida, né, de maneira funcional. Então, nesse sentido, o pensamento reichiano é a base da corposofia, porque o tempo todo eu estou... Apesar de eu gosto muito do Spinoza, do paralelismo, mas eu acho que o Reich dá um grande passo. Tem um capítulo só sobre isso, né, no trabalho. Ele dá um passo muito grande da unidade funcional. Então existe, não tem como falar agora estou pensando, agora estou sentindo. Não, isso acontece como uma unidade funcional, né? Isso está o tempo todo interagindo. E nessa interação comigo e com o meio ambiente, eu posso marcar um lugar mais tenso do que o outro, uma configuração, o que no Brasil... naquele livro Coraça Muscular do Gaiarsa, apesar do Gaiarsa falar de coraça muscular, em nenhum momento ele fala de segmento, ele fala de posição, né? De que posição você assume, qual que é a sua posição. Então, se esse corpo ele assume uma posição esvaziada, se ele assume uma posição sempre tonificada, superior aos outros, indiferente, isso tudo vai marcar o jeito, que ele não chama de caráter, mas um jeito, esse jeito de ser. Bom, a partir desses jeitos, dessas organizações, eu fui encontrando, não no joviniano, claro que tem muito do meu processo, né, nisso tudo, mas na história da filosofia, questões que poderiam, numa aula de filosofia, eu trabalhar isso numa aula de filosofia e trazer para as pessoas isso, falar, olha, isso não é só uma questão sua, existe uma história da humanidade e existe uma história da filosofia. E essas questões da história da filosofia só se tornaram grandes questões porque elas são questões humanas, elas são questões que dizem da existência humana, da vida humana, das interações da sociedade. Isso não é só seu, isso é de uma comunidade, e essa comunidade compartilha dores, compartilha um destino, compartilha rigidez, também pode compartilhar outras saídas, outras alternativas. Em 2020, com a entrada do coronavírus e tudo, né? O que ela está dizendo aqui? Fernanda, tá. A falta de bordas, de contornos é um sintoma da pós-modernidade. Então acho que eu usei lá, né, o texto que ele... Especialmente o amor líquido do Bauman, dá para entender um pouco isso, né? Como que foi se mudando, e aí hoje a gente fala nem de líquido, mas de um rarefeito, de algo que nem se solidifica numa liquidez, é algo tão assim, né? Então, como que a gente encontra um lugar, né? Um contorno num lugar assim, né? Sim. Um lugar desse. Bom, voltando então. Aí em 2020 eu tive uma surpresa muito legal, que foi interagindo com a Luciana de Nadal, ela foi mostrando coisas que ela postava da Denise, e a Denise é alguém que eu uso bastante na tese, Denise Dessoi, nos textos dela, acho legal. E, pô, o que vocês estão fazendo? É um projeto que está ligado ao projeto Crianças do Futuro, que a Tânia está organizando no Rio de Janeiro. Falei, olha, é interessante. Ela falou, mas interessante que o seu trabalho fala muito com esse projeto, e vocês não se conhecem. Ela fez a ponte entre a corposofia e o projeto Crianças do Futuro, Quarentena Online. E aí, quando a coordenadora pedagógica do projeto leu a tese, que é a Cláudia, e a Tânia Maria de Lima, que eram as coordenadoras, falou, nossa, tem muito a ver. Como seria você dar essas oficinas para os terapeutas, que os terapeutas estão atendendo gratuitamente, né, como estado de emergência, de pandemia? Falei, para mim ia ser um prazer, porque eu nunca tinha feito a corposofia do começo ao fim, seguindo pele, ocular, oral, cervical, blá, blá. Nunca tinha feito, porque ela nasceu, se for pensar em metodologia, qual que é a minha metodologia? É a pesquisação, né? É uma pesquisação. Eu estou em contato com um grupo, hoje eu fiz isso, eu faço isso o tempo todo. Então, eu sou professor de filosofia na rede pública, numa periferia. Então, eu estou ligado no que
a gíria que tá rolando, na série que estão assistindo, tudo conectado, né? Falando, ó, o que que tá rolando agora, pá? E hoje teve até uma experiência legal, postei no meu Instagram, eu fui numa formação de escola antirracista, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo há uns anos já. E foi interessante ver uma história em quadrinhos com os personagens da cidade. Falei, gente, tem muito a ver com o momento. Aí eu consegui levar hoje a vereadora, ela conversou com eles estavam lendo a história em quadrinhos, eu estava conversando, o que está rolando aqui nessa cidade? Você conhece esse personagem? Então é assim que eu trabalho, eu pego o material vivo. Então as oficinas não foram assim, vamos começar, pá, pá, pá. Às vezes eu estava ligado no que, em 2017, por exemplo, teve um fenômeno muito maluco, que chamava Baleia Azul, que era não sei se vocês lembram disso, que era né, teve uma história do suicídio de vários adolescentes, tá? E eu tava pensando, ok, eu quero trabalhar o segmento diafragmático e o centro energético dele, que é o plexo solar, é muito ligado à potência pessoal, ao poder pessoal. O que que eu vou encontrar disso? Eu fico aberto para encontrar as coisas. Eu acho que esse espaço vazio, a gente tem medo de ficar sem fazer nada, mas é ali que o Aristóteles fala que rola o negócio, né? Então eu estava sem fazer nada as grandes ideias dessa história foi tudo nas férias. Então eu meditava, ficava, o que vou fazer? Quando eu tive esse mapa, foi numa vez só. Foi de 2012 que eu tinha prestado o doutorado, não tinha passado com um projeto para professor. Aí meu orientador falou, não, sua pegada não é com professor, você tem que olhar para os adolescentes e ver o que está rolando ali. E eu fiquei muito tempo meditando, tipo, o que eu vou achar? Quando eu tive esse insight, eu tive de uma vez. Tipo, o primeiro segmento vai ser no quê? O segundo segmento, o terceiro segmento, pá, 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 pá. Falei, de uma vez só. Falei, quando eu cheguei no plexo solar e eu vi a história dos adolescentes, do suicídio, falei, é isso, não vou trabalhar todos os segmentos com esse grupo. Esse grupo está vivendo um momento que muitos adolescentes, o que mais mata no Brasil em 2017, ali naquele dado da Organização Mundial de Saúde, era trânsito e suicídio. E é tão interessante, quem não assistiu ainda um documentário do Netflix, que chama Explicando a Mente, o segundo episódio é sobre a mente dos adolescentes, como funciona o cérebro de um adolescente. E é muito aquilo, né? O que mais mata? Trânsito. Então eles fazem uma experiência com trânsito, então colocam um adulto passando por uma situação de trânsito com o carro vazio. Ok, os mesmos riscos, sinal... O adolescente com o carro vazio, os mesmos riscos, os mesmos sinais. Quando colocam pessoas no carro, o adulto vai com um comportamento muito parecido. Quando colocam adolescentes junto com aquele adolescente, ele pira, ele erra sinal, ele desorganiza tudo. Porque eles têm tipo um Big Brother na cabeça deles que é muito forte. O que estão pensando? O que eles vão dar? Né? Quantos seguidores? Quem está me curtindo? Tem uma experiência nesse documentário que é tão legal, que é trágica, mas é interessante para ver o skate, eu acho que é uma bicicleta ou um skate, que eles eram muito radicais, aí tem um que quer ser muito radical, ele coloca gasolina na pista. Sim. Coloca... Ideia genial, né? Coloca uma gasolina e põe fogo e vai. Só que ele causa um grande acidente. Mas na cabeça dele, foi naquele momento, ele só pensava em ser o cara que vai ser o melhor. Então isso é muito ativado, né? Então, isso ativa muito essas recompensas, e aí você junta com o momento atual, que é a sociedade do desempenho, que é a sociedade do cansaço, né? Uma exigência de desempenho, um medo terrível de fracasso. Então, essa exigência, e aí nessas leituras desse texto que tem lá na tese, tem um adolescente que ele diz isso. Às vezes a morte é uma opção. Eu falei, nossa, a morte é uma opção. Quando você lê um negócio desse, né? Fala, o que eu faço aqui? Então você tem que olhar para o que está rolando. A próxima oficina não vai ser o segmento. Não, o que eu faço com essa informação com o próximo trabalho? Sim. Que uma coisa interessante que eu percebi, que eles não tinham ninguém para desabafar. Isso é muito interessante, que isso continua, né? Essa pesquisa recente, é 2019 que eu defendi. Você conversa com eles, tem alguém que você confia? Não confio em ninguém. Eu confio em Deus. Mas com Deus você conversa, pelo menos você desabafa, né? Às vezes eu não sei se eu acredito ou não. Eu falo, nossa, com quem que essa pessoa conversa? Com quem que essa pessoa desabafa, né? E aí as oficinas, elas vêm muito de encontro a isso. Quando eu comecei a aplicar online e para terapeutas e para educadores, e a primeira experiência, foi outra coisa. Que já era tudo online, eu nunca imaginei fazer isso online, e rolou.
A segunda experiência foi com a Cartografias Haitianas, que são as meninas que também têm um projeto muito legal. Rolou um segundo. Ano passado, o terceiro já estava com uma organização específica de módulo, né? Que, como que essa antroposofia pode se tornar uma sequência de módulo básico, módulo avançado, como que eu vou treinar outras pessoas para reproduzir. E é muito difícil imaginar que você... Tudo bem, está escrito lá o texto, está escrito os exercícios, mas quando você... O meu orientador fala uma coisa muito legal. Uma sala de aula não é uma sala de aula, é um caldeirão de emoções. Quando você entra num caldeirão de emoções, você fala, nossa, você tem que ter muito jogo de cintura. Para mim é muito difícil pensar como é que eu vou formar um facilitador de algo que, quando chega ali, é outra coisa. Sim. É outra coisa, entendeu? Não tem como. Claro que, como exercício de bioenergética, a gente pode aprender, a técnica do grupo de movimento a gente pode aprender. Mas a educação, tem um texto, o Pedagogia da Autonomia, no Paulo Freire tem um capítulo que chama Dimensão Terápica da Sala de Aula. Por que ele fala disso logo no final da vida, né? Assim, que Pedagogia da Autonomia é no finalzinho, né? Basicamente, ele vai dizer o seguinte: se eu chego para dar um conteúdo, eu não sou da pedagogia bancária, que vai depositar conteúdo naquelas pessoas, né? Mas se eu quero realmente dar um aprendizado significativo, construir algo, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo ali. Se meus estudantes estão tristes, se aquele grupo está triste, eu tenho um grupo de movimento, toda semana eu encontro aquelas pessoas estão tristes. Ah, mas eu fiz um programa aqui na minha cabeça que eu ia fazer tal exercício, tal grupo, e meu tema ia ser esse. Cara, você vai estar desconectado. Então, acho que como estar ali. E aí o Reich foi muito importante para fazer uma história, né, do que a gente chama de ressonância, que ele chamava de sensação de órgão, sensação de plasma e ponte radiante. Sim. Que sem essa sensação de órgão, sensação de plasma e sem a ponte radiante, não há vínculo, não há conexão. Então eu posso depositar muita informação, mas aquilo não cola, aquilo não tem significado para aquela vida. E aí, ok. O que é um desafio hoje para quem trabalha com os adolescentes ou quem tem filho, adolescente? Hoje tem tudo no Google, né? Às vezes eles perguntam também, onde você estudava? Eu falei, gente, eu estudava. Como assim? Você ia para a biblioteca, pegava um livro emprestado, você comprava livro, era tudo papel. Sim. Hoje são uns pegaram a história em quadrinhos e falam assim, nossa, que cheiro esquisito. Eu falei, gente, esse cheiro esquisito a gente adorava, que é cheiro de livro novo, é cheiro de coisa... E a nossa geração ainda gosta muito. Quer dizer, eu adoro papel, gente. É diferente da sua. Ah, mas o papel é bom, né? Mas eles estão no outro. Então, para essa geração, eu não vou dar informação, ele já tem muita informação. Sim. A sacada é como fazer conexões. Como fazer conexões, né? Como fazer um mapa mental em que você faça essas conexões e como que você está vivendo hoje. E aí sim eles fazem presta atenção no que você está falando. Você está ligado no que está rolando. Você não está depositando coisa que o Google está cansado de falar. Sim. Né? Mas ok, o Google tem um monte de informação, mas ele não tem sabedoria. Qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Né? Então, você pode pegar uma boa receita de bolo e não vai saber fazer o bolo, entendeu? Quando você fala, né, de transformar as defesas em recursos, é assim que a corposofia lida com a resiliência? Qual a conexão, né? Uhum. Qual a conexão? Desse trabalho, eu percebi assim, as pessoas, elas entendiam um pouco, falaram, então aqui tem uma contração, tem uma questão, um exemplo, né? Eu tenho trabalhado muito com a coisa de pensar, como que é pensar de maneira decolonial, como que é pensar de uma maneira que você não está... você tem que estar consciente de quem te colonizou, por exemplo, né? Então, muito do que a gente reproduz no nosso padrão de comportamento, que a gente está firme ali, é muito repetitivo e é muito condicionado. E não é condicionado por mim, é condicionado por milênios de patriarcado. É condicionado por alguém que me colonizou, que era um homem branco, europeu, heterossexual, com modelo monogâmico de família e tudo isso.
Então, às vezes, eu acho que eu estou sendo muito natural, né? E, na verdade, não tem nada de natural nisso. Tem muito de construção. Então, quando você flexibiliza a contração que está ali e você traz uma questão, você pode abrir uma outra janela. Você pode abrir um outro espaço. Nesse sentido, resiliência não é adaptação. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Resiliência não é adaptação. Você pode gerar muita adaptação e perder o senso crítico. Você pode gerar muita adaptação e gerar conformismo. Entende? Por isso que a filosofia é tão importante. E como é que a corposofia pode nos ajudar, né, a que haja essa adaptação sem ser uma adaptação que nos aliene, né, que nos deixe numa posição alienada? Como você acha que a corposofia pode nos ajudar nessa adaptação crítica? Sim. Olha, as oficinas, elas são todas pensadas, todas as oficinas, elas são pensadas a partir de uma ideia de filosofia que o Deleuze chama de criação de conceito. Então, qual que é por exemplo, o Deleuze vai dizer uma coisa bonita, né? Que o artista mergulha no caos da crise e sai com afectos e perceptos, né? Spinoza também falava isso. Já o cientista, ele mergulha na crise e sai com conhecimento, né? Sai com a vacina, sai com alguma coisa, né? Sim. E o filósofo mergulha na crise, no caos, e sai com um conceito. Então, quando eu mergulhei nesse caos contemporâneo, né? Que é um corpo rígido, um corpo que é hipotônico às vezes, um corpo que é... E eu vi aqui a alienação, todo esse processo de alienação, como que eu poderia criar algo, né? Como que seria a minha oficina? Me inspirei muito no professor Silvio Galo. O Silvio Galo foi meu professor, teve na banca, qualificação e tudo. Ele fala que uma aula de filosofia não é uma aula de filosofia, ela é uma oficina de conceito. Então ela tem que sensibilizar, problematizar e criar saídas, e criar conceitos. Então as oficinas, como que a corposofia pode contribuir nisso, né? Nesse processo de flexibilização e saídas críticas, e saídas criativas, né? A oficina, ela é montada a partir desse lugar, né? Sim. Ela tem um processo de sensibilização, um processo de problematização e um processo de criação de conceito. Então, no primeiro momento, geralmente, tem uma sensibilização, ou é com uma música, ou com um vídeo, ou com o próprio exercício. Depois tem um processo de flexibilização, que é entrar em contato com o segmento, por exemplo, com a coisa do decolonial, ou com o ano passado na oficina da diversidade, para trabalhar a questão LGBT, e estranhamento, né? E por que a gente não estranha que morram tantos travestis e transexuais no Brasil? Por que a gente não estranha que morra a cada 20 minutos um jovem negro? Por que a gente não estranha mais isso? O que normalizou no nosso olhar, que a gente olha para tanta violência e ok? Né? O que está amortecido aqui, né? Que não gera mais? Porque o estranhamento é o começo da filosofia, de acordo com Platão, com Aristóteles. É quando você estranha algo, né, que você pode fazer alteridade. Sim. Quando você é etnocêntrico e só você tem a verdade, você olha para o outro e classifica ele ou como certo ou como errado, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno, ou ele é bom ou ele é ruim. E você enquadra ele no seu quadradinho de julgamento, né? E isso é um condicionamento. Então, quando você para de estranhar e se surpreender com essa realidade, ser curioso com essa realidade, ela passa a ser uma coisa muito óbvia. E a realidade, a vida não é óbvia, né? Todo dia a gente vai perceber que movimento e algo novo surgiu. Se isso não me afeta mais, é porque o processo de encoraçamento ele já está no nível de captura do nosso desejo. Acho que isso é interessante trazer, né? Sim. O nosso desejo é capturado por um desejo e um devir capitalista, né? Então, se a gente não tiver um senso crítico, e aí nesse momento da oficina que eu problematizo, aí eu trago os filósofos, eu trago uma discussão sociológica, eu trago uma discussão. Quando eu trago essas discussões e problematizo, isso deixa de ser óbvio e provoca o estranhamento, aí as pessoas começam a conversar entre elas, né? Falam, e aí, o que você faz? E aí, o que você faz com isso? E aí o coletivo começa a criar outras alternativas, outras saídas. E aí cria. Né? Eu lembro de um grupo que eu trabalhei de adolescente, muito engraçado, que a gente foi falar do aborto, né? Um tabu. Com aborto, né? Aí eu falei, ok, vamos prestar atenção. O que está acontecendo aqui, né? Capta o que está rolando aqui. Aí eles começaram, eu falei, por que os homens não são acusados de aborto?
Ah, porque a mulher que aborta, não sei o quê, tá. Mas para essa mulher geral, ela tem que ter um suporte, um apoio. Às vezes ela não tem esse apoio. Aí eles começaram a pensar, aí eles criaram, 14 anos, né? Falaram, Sim. então a gente vai criar um novo conceito. Os pais abortivos. Eu escrevi no quadro. Então, ó, pais abortivos. Quem são pais abortivos? Os pais que não assumem, os pais que não estão presentes, os pais que não estão... Esses pais não abortam, mas eles são pais abortivos. Eles não estão prontos para ser pais. E ali eles inventaram o conceito. Muito interessante mesmo. Tem uma pergunta. É. Como a espiritualidade se insere na corposofia? Bom, eu acho que tem uma pergunta aqui também. Guarda essa daí, eu acho que legal. Ah, tá. A Lorene perguntou isso antes, que tem uma outra pergunta da fenomenologia aqui que eu achei interessante. Bom, como que é a espiritualidade? Olha, Lorene, é uma coisa muito interessante, porque eu fui fazendo as oficinas, todos os segmentos, porque eu pensei nos chakras, né? Então você tem lá, ok, tem a energia daqui, aí vai pra garganta e você vai pra cá. E aí eu pulei a cervical, literalmente, né? Pulei, puta, tô aqui, por que eu tenho que falar de cervical? Porque dependendo da abordagem da osteopatia, a língua, ela nasce, né? E o Reich também fala isso. A língua, ela nasce enraizada na cervical. Então, quando eu trabalho no segmento oral, eu acho que já tá bom. Sim. Trabalhar isso. E não, né? Quando eu fui qualificar na banca, perguntaram, então, mas você pula um segmento, tá. Eu falei, gente, não pula um segmento. Eu acho que eu não pulei. Tá? Depois que terminou, que para defender eu escolhi só uma situação, que é essa questão do suicídio. Sim. Eu usei o mito do Sísifo, Camus, e quem quiser ler tá lá. Até não lembro qual foi uma revista que saiu isso. E aí tá lá. Eu peguei uma oficina só, analisei uma oficina só e me aprovaram. Obrigado. Depois que passou tudo isso, que eu estava com o grupo online, eu falei, gente, eu não vou pular a cervical. O que eu encontro na cervical? Lá no meu mapa de trás, para mim, a cervical era a base da espiritualidade. Né? Porque muitos yogis, quando eles estão em êxtase, né, eles tombam a cabeça. Então tem um tombar da cabeça para abrir, que é um ceder para cima. Só que o Lowen fala de ceder para baixo, ceder para o coração. Mas, de certa forma, no narcisismo, por exemplo, no livro do narcisismo, ele fala que o narcisismo, essa idealização toda que a gente faz da nossa personalidade, ela é muito encontrada no nosso corpo nessa tensão da base da cervical. Sim. Então, como que é romper esse altar da cabeça? Né? Tirar a cabeça do altar e devolvê-la para o coração, e poder ter uma coisa menos pescoçal, né? E mais torácica, assim, menos... Tem um ditado que a Maria de Mello repete muito, eu acho muito legal, que é quem sobe nas tamancas cai no pescoço. Eu acho muito legal isso. Tipo, subiu muito no salto, vai cair no pescoço. Né? Então esse pescoço vai sustentar essa cabeça idealizadora, é terrível, né? E aí eu fui pensando, né, nessa flexibilização do cervical, e aí eu entrei na espiritualidade do corpo. Eu acho que aí tem aquelas perguntas que o Lowen faz, que eu acho super legais, da espiritualidade do corpo, que ele vai falar de espiritualidade, ele pergunta como que a pessoa dorme, né, da qualidade do sono. E não fala se ela vê alguma coisa espiritual. Ele falou, não, qual que é o seu nível de conexão com a vida? Isso. Né? Para essa espiritualidade ser enraizada. A espiritualidade como essa conexão com a vida, né? Com a vida. Nessa oficina, é uma oficina que eu trabalho, enfim, dentro dos módulos, né? Nessa oficina da cervical, eu uso alguns textos que eu acho muito legais. Tem um pedacinho da ética do Spinoza, quando ele fala Deus é a natureza. Né? Quem é Deus? Ele fala, não, Deus é a natureza. Que ele está saindo da noção de transcendência, que é essa espiritualidade muito desenraizada, e vai para a noção de imanência. E o Reich, no Éter, Deus e o Diabo, apesar do Reich não citar o Spinoza, não cita, mas ele cita o Bergson, que lia o Spinoza. E o Bergson era leitor de Spinoza. Então ele tem essa ideia de imanência muito forte no texto dele do Éter, Deus e o Diabo. Aí tem um pedaço que pergunta, né? Vocês perguntam se eu acredito em Deus, aí ele responde como Spinoza, Deus é a natureza. Sim. Né? Como que essa ideia de conexão, que é menos transcendente, claro que as pessoas vão ter experiências transcendentais, né? No sentido de
de algo, o Loen no livro Alegria tem uma experiência de transcendência muito bonita que ele narra, andando numa grama, né? Ele narra a experiência de expansão, é muito parecido com o Yogananda narrando o Samadhi na autobiografia de um yogi, é muito parecida com a descrição do Ramakrishna. Falou, nossa, o Loen teve uma experiência de transcendência. Só que como ele pensava na superposição cósmica, né? Ele não está pensando em ir embora daqui. Está percebendo como que isso me enraiza aqui, nesse corpo, nessas condições, para trazer a minha essência para a existência. Nesse sentido, né? E é muito bonito, que é o caminho que o Perhaps foi fazendo do jeito dele, mas que o Loen foi fazendo muito enraizado nesse lugar da bioenergética. E que se você vê no Reich, no Éter, Deus e o Diabo, nesses textos, essa conexão, como que eu estou conectado com a espiritualidade. Meu orientador, o Adilson Nascimento, é uma figura, sempre cito ele, mas uma mulher perguntou para ele assim, como é que eu vou saber se eu estou bem espiritualmente? Eu falei, pô. E ele é junguiano, ele falou assim, então, as suas plantas na sua casa, quanto tempo dura? Quanto tempo duram suas plantas? Quanto tempo dura? Ela falou, não, mas eu não tenho nem cachorro, nem gato. Ele falou, mas tenta um cacto. Põe um cacto na sua casa. E vê qual o seu nível de conexão com isso. Me marcou tanto que essa árvore que está aqui atrás tem 10 anos. Sim. Né? Tem 10 anos. Que eu vou podando, eu vou me organizando. Tem gente que fala que eu tinha que desapegar dela, devolver. Aí eu conversei com um amigo meu. Né, Jovi? Mas eu adoro ela. Aí eu perguntei para um amigo meu, se eu levar para sua chácara, você cuida dela? Ele falou, Joviniano, ela gosta tanto de você que é capaz dela morrer aqui. É muito... Mas eu fui olhando para essa conexão, né? De olhar, de cuidar de mim, de cuidar do outro. Isso diz muito da espiritualidade enraizada. Sim. Né? E olhar para uma sociedade racista, que é uma sociedade que mata tantas pessoas, o que eu posso fazer para uma sociedade antirracista? Uma sociedade homofóbica, o que eu posso contribuir para não omitir que tem uma questão ética muito importante. Eu estou falando horrores aqui, depois você fala para eu parar. Mas tem uma questão ética, que é qual a diferença entre matar e deixar morrer? Se eu estou pensando em espiritualidade enraizada, em estar conectado com a vida do outro, que essa vida me afeta, e se essa pessoa morre, uma parte de mim morre, porque eu estou ligado a todas essas pessoas, qual que é a diferença entre matar e deixar morrer? Eu nunca matei nenhuma travesti, mas se você não se posiciona, elas continuam morrendo. Eu não sou racista, eu nunca fiz nenhum ato racista, mas se você não se posiciona como antirracista, você está comungando da morte de muitas pessoas. Não, o seu não posicionamento, o seu silenciamento silencia outras pessoas. Né? E isso está muito nessa espiritualidade enraizada, né? Sim. Eu ficaria, Joviniana, a noite toda aqui conversando com você, mas a gente tem tempo, né, para narrativa, porque você traz tantas coisas interessantes, instigantes, e que a gente tem vontade de ir mais fundo, né? Eu acho que essas questões são super interessantes e ricas. Mas a gente tem que ir finalizando. Eu queria que você pudesse ir finalizando do jeito que você achar que é a melhor forma e que você também convide as pessoas para a sua oficina, dia 4 de junho, né, no 3º Congresso Latino-Americano de Psicologia Corporal. Muito grato. Caio Lucas falou uma coisa, sabe qual é da redução fenomenológica? Ele estava dando a opinião dele. É respirar fundo e mergulhar na verdade do mundo, apesar da reação de não querer fazê-lo. Que bonito. Muito bonito. Tem mais alguma coisa que comentaram? Senão, acho que já vou dar tchau, né? Sim. Não tem mais nenhum comentário, né? Ótimo. Bom, pessoal, eu gostaria então de agradecer vocês aí a paciência e de ouvir e dizer, né, que eu tenho que comunicar isso de um jeito que está... a primeira jornada Flexibilizando a Coraça Muscular, ela foi um insight que eu tive numa noite que eu não estava dormindo mesmo. Falei, o que eu faço, né? Tudo que está acontecendo. E eu falei, eu acho que a corposofia, ela tem uma linguagem que eu já imagino que a pessoa já entendeu o que é a coraça, então vamos flexibilizar. Eu precisava de alguma coisa que as pessoas soubessem o que elas estão flexibilizando. E aí eu pensei, bingo, né? Do jeito que eu estou contraído, meu corpo está
parado, fique em casa, etc. Tá todo mundo. Então eu pensei assim, eu vou organizar uma jornada flexibilizando a coraça muscular, vou convidar fulano, 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 fulano. Eu acordei com isso, uma pessoa dorme, né? Falei, ah, tá, vamos lá. Convidei, de repente, todo mundo quis. Falei, gente, eu não tô viajando, né? Tem sentido. E aí aconteceu no começo do ano passado, a primeira jornada, flexibilizando a coraça muscular. E aí a gente organizou o primeiro seminário, né, a partir da corposofia, os alunos da corposofia, os estudantes, eu gosto de falar estudante, fizeram o primeiro seminário e vieram pessoas de fora, mas basicamente eram eles que davam o seminário junto. E aí a gente já estava indo para o terceiro, eu acho que é terceiro seminário. E aí no meio do ano eu pensei, por que esse projeto não pode ser materializado num livro? Aí eu convidei as pessoas que participaram e elas, de novo, super dispostas, generosas. Aí eu conversei com a editora Libertas e me deram as orientações de como montar os capítulos, tá? E aí isso foi se formando, e no começo do ano eu já tinha todos os capítulos aqui, comecei a revisar, e vai e volta, e a gente tem já esse material, né? Que é o primeiro livro, volume 1 do Flexibilizando a Coraça Muscular, à disposição segmentada da coraça. Eu tinha ele em papel aqui comigo, eu devolvi para fazer mais uma revisão, e aí provavelmente a gente vai ter já em breve, né? Não sei se no congresso ou um pouco daqui a pouco, o lançamento desse livro. Vai ser uma coisa muito legal, porque eu lia, toda vez que eu li várias vezes, depois eu li impresso, eu respirava muito fundo, assim, nossa, uau. Sim. Porque é muito assim, o que o Reich falou lá, né? O que o Reich falou lá atrás é atualizado pelos reichianos que estão vivos, né? E que estão aí escrevendo e pensando e flexibilizando e deixando esse pensamento muito vivo. E agora a gente teve a segunda jornada em julho e agosto, a terceira jornada. E essas pessoas que já estão vindo para as jornadas, elas já sabem que elas vão ter que escrever, que elas vão ter que materializar. Porque a gente reclama muito, fala, nossa, tem tanto livro de psicanálise, tantas produções né, a psicanálise escreve muito, né? De tantas abordagens, e por que a gente tem tão pouca coisa escrita? Eu acho que agora o Libertas, a Flab e as outras estão cada vez mais produzindo. E aí eu penso que Oi. Quero colocar que no Congresso vai ter o lançamento do seu livro, né? Já está na programação do Congresso, né? O lançamento do seu livro, né? Tem bastante gente aqui elogiando sua narrativa, sua profundidade, né, sua vibração enquanto fala, e quero convidar todos e todas e todos que estão aqui, né, para participarem da oficina de Joviniano no Congresso, que é a Corposofia no projeto Flexibilizando as Coraças Musculares, né, vai ser dia 4/6, de 10 às 12. Então... Venho. E quero também te agradecer muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. As pessoas interessadas podem entrar no site do Libertas ou no site do Congresso para fazer suas inscrições, né? As inscrições para as oficinas também já estão abertas, para o pré-congresso. Então, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Quero agradecer e convidar. Que bom que vai dar certo. Tomara que... Gente, e prestigiem os autores que vão estar. Vão ter a Denise Dessônio, Dante, a Luciana de Nadal, a Tânia vai estar. A Tânia vai estar no próximo livro. Nesse livro ainda não. Mas prestigiem os autores. A gente vai fazer os nossos pré-lançamentos dos nossos livros. Eu fiquei tão feliz que esse livro, antes de lançar, eu já tinha vendido assim 15 antes de lançar. Que as pessoas incentivem quem está escrevendo, quem está pensando, né? Quem está produzindo. E venham com a gente, vai ser muito legal ter vocês aí. E não esqueça de colocar o link para quem está interessado também em comprar o livro, né? Direto da... Certo. Qual é a editora desse, Jovi? Essa daqui é da editora Conquista, né?
É da editora Conquista. Saiu pela editora Conquista. Meu capítulo tá lá pelo... Aqui. Tem esse marcadorzinho de página. Meu capítulo tá bem na 160, alguma coisa assim. Que é sobre... o que é a corposofia, né? Eu pego as virtudes do Aristóteles, da resiliência, e depois, dentro das defesas, a flexibilização das defesas. Gente, venha para o Congresso, vai ser muito legal ter vocês. É uma oportunidade muito boa de compartilhar e construir, fazer uma rede, né? Que eu acho que é o legal desse contemporâneo são essas redes. Isso, a nossa conexão, né? Então, todo mundo no Congresso, vamos estar todos e todas e todos lá. E acho que vai ser bem legal. Venham para o Congresso. Obrigada a todo mundo que pôde estar nos ouvindo também. Boa noite, bom final de semana. Obrigado, gente. Tchau. Beijão.